Hoje eu consegui alcançar mais de 8.000 pontos no evento Folia do Banquete e com essa pontuação eu já consigo reclamar uns dos generais que está disponível nesse evento. E isso é bastante bom porque nesse jogo é raro as chances de conseguir bons generais gratuitamente. E ainda mais se forem generais que já tenham o pacto, como é o caso desses dois aqui, que está sendo oferecido dessa vez, que é o Merlin e a Frigg. Ambos já têm o pacto liberado, pois esses generais são mais recentes e também são mais fortes do que os generais que foram lançados no início do jogo. Nesse exato momento eu consegui fazer 8.540 pontos. Ainda restam um dia, 2 horas e 23 minutos para o fim do evento, então até o término desse tempo eu consigo pontuar ainda. Mas com 8.000 pontos eu já consigo escolher e reclamar um dos generais. Além disso, eu estou na segunda colocação do ranking nesse evento. Lembrando que ainda não acabou, então eu tenho que me manter nessa colocação, porque tem boas premiações de acordo com o ranking de classificação. Então aqui no rodapé tem um botão. Então aqui estão os prêmios de classificação de aliança. A aliança que eu estou vai ficar em primeiro lugar. Então todos os membros vão ganhar essa premiação aqui, do primeiro lugar. Ao lado tem prêmios de classificação do monarca. Se acabasse nesse exato momento, eu estaria em segundo lugar, então eu iria ganhar uma skin de castelo Sunkist por 14 dias. E vem bastante quantidade de gemas, 210 mil. Além disso, eu quero destacar também o baú de pergaminhos de tesouro de arte, que é bastante importante. Pergaminhos táticos e também caixa do tesouro. E aqui ao lado tem prêmios de pontuação de monarca. Eu já consegui todos esses baús aqui. E neles também vem premiações de gemas, recursos, aceleradores, caixa de tesouro, pedras de refinação e cristal de alma. Voltando para a página onde pode ser reclamado de generais, eu decidi resgatar o general Merlin, que é para ataque com tropas de alcance. No vídeo anterior a esse que eu estou postando para vocês, eu fiz uma avaliação dos buffs dele. Porém, eu fiquei na dúvida se ele seria mais forte ou não do que o general Marco Agrippa. Então eu decidi trazer essas informações aqui nesse vídeo para vocês. E fazendo essa comparação, levando em consideração apenas os buffs do livro e as especialidades, quando comparado o Merlin com o Marco Agrippa, em matéria de ataque o Merlin fica com 115%, o Marco Agrippa 110%, então o Merlin ganha em 5%. Em matéria de HP, o Merlin traz 70% e o Marco Agrippa apenas 40%. O Merlin também ganha em HP. E em defesa, o Merlin traz 80% e o Marco Agrippa 90%. O Marco Agrippa ganha em 10% na defesa. Então, levando em consideração apenas os buffs do livro que eles trazem e as especialidades, o Merlin sai ganhando, é mais forte do que o Marco Agrippa. Porém, tem o pacto. E quando comparado os buffs desses dois generais, levando em consideração o livro, as especialidades e o pacto, o Merlin fica com 120% de ataque. O Marco Agrippa é mais forte em ataque e ele fica com 125% em marcha, porém quando em reunião passa a 140%. Então ele se torna muito mais forte do que o Merlin em matéria de ataque, quando levado em consideração o livro, especialidades e o pacto. Em matéria de HP, o Merlin fica com 80% em marcha, porém quando em reunião 85%, e o Marco Agrippa traz apenas 45%. Então, o Merlin é bem mais forte em matéria de HP. Já em matéria de defesa, o Merlin traz 85% em marcha, porém quando em reunião passa a ser 95%. E o Marco Agrippa traz 95%. Então, há um empate em matéria de defesa. Porém, no pacto, o Merlin traz tamanho de marcha em 5%, o Marco Agrippa não traz. E ambos trazem velocidade, sendo que o Merlin traz 10% em matéria de velocidade e o Marco Agrippa traz 15%. Então, em matéria de velocidade, o Marco Agrippa ganha. Agora vamos levar em consideração a leitura de todos os buffs
até mesmo você conseguindo ascender totalmente esses dois generais. O Merlin traria de ataque 180%, o Marcos traz 190%, então o Marcos ganha em 10%. Em HP o Merlin ganha, ele traz 130% em marcha, porém quando em reunião 135%, já o Marcos traz apenas 80%. Em defesa, o Merlin traz 145% em marcha, quando em reunião passa a ser 155%, mas o Marco é mais forte em matéria de defesa, ele traz 160% quando totalmente ascendido. Também em tropas mortas transformadas em feridas, o Marcos ganha, ele traz 10%, o Merlin traz apenas 8%. Tamanho de marcha, o Merlin traz 5% contra 8% do Marcos, então o Marcos ganha em tamanho de marcha também. E velocidade de marcha, lembrando mais uma vez que o Merlin traz apenas 10% e o Marcos traz 15%. Conclusão, de acordo com minha leitura, se caso você conseguisse ascender totalmente esses dois generais e fazendo a leitura de todos os buffs, o Marcos seria mais forte do que o Merlin, porque ele ganha em matéria de ataque, defesa, tropas mortas transformadas em feridas, tamanho de marcha e velocidade de marcha, perde apenas em matéria de HP. Então o Merlin só tem vantagem quando comparado ao Marco Agripa se você levar em consideração apenas o livro que ele traz e as especialidades. Quando você libera o pacto, juntando os valores desses buffs, o Marcos já consegue ter vantagem quando comparado ao Merlin. Mas lembrando mais uma vez que esses generais são mais recentes no jogo, então ele já vem com o pacto liberado para você fazer as ligações. Para isso você vai ter que conseguir os generais e também as pedras de convênio para você fazer as ligações do pacto. E esses generais se tornam as melhores opções quando comparado a generais mais antigos, porque mesmo que você não consiga ascender totalmente, mas só de liberar as especialidades e conquistar as ligações do pacto, ele se torna mais forte do que os generais mais antigos. Mesmo você conseguindo ascender e liberar as especialidades desses generais antigos, mesmo assim os buffs ficariam inferior quando comparado a esses generais recém-lançados. Então, voltando aqui, eu vou reclamar nesse exato momento o Merlin. Feito isso, me restou 540 pontos deliciosos. Então, eu posso comprar sangue de Ares, já que não vai dar para resgatar outro general. Restaram 40 pontos, porém eu não vou utilizar agora, porque eu vou tentar juntar 500 pontos novamente para poder resgatar mais sangue de Ares. Ainda resta um dia para poder pontuar, então eu vou aguardar para ver se eu consigo pontuar mais 500 pontos. Se você gostou dessas dicas e desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Por sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.